noite, diga amém. Amém. Quem já sentiu a presença do Senhor? Se assente rapidamente, por favor. Por gentileza. Quero aqui fazer os agradecimentos à nossa irmã Ivane. Obrigado pelo carinho, obrigado pela amizade que se iniciou no horizonte e que nunca se acabará, porque daqui partiremos para a eternidade. Aos pastores, aos obreiros, diáconos, cristãos, presbíteros, um prazer conhecer a todos. Você já é cara carimbada, você está em todo canto. É um prazer de Deus, é uma grande honra. Pastor, eu não te conheço a primeira vez, uma honra conhecê-lo. Assim aos demais irmãos, muito obrigado pela recepção, pela maneira carinhosa, gentileza. Muito obrigado. Deus abençoe grandiosamente e eu agradeço. Quero agradecer a todos, quero agradecer a minha mamãe e meu papai. Eles são de outro ministério, não puderam vir, mas estão ali intercedendo por mim. E meus maiores intercessores são meu pai e minha mãe. Eu louvo a Deus pela vida deles. Irmãos, o hino 3 que foi cantado, teve um trecho que me chamou a atenção. Gozando do favor da sua lei. Depois o segundo hino, ó porque Jesus me ama. Depois Isaías 40, onde o Senhor dá força para estar cansado. 1 João capítulo 1, onde nós vamos ver que Deus é luz, a comunhão entre os irmãos, o perdão de pecados. Apocalipse capítulo 22, depois o hino permanece fiel a mim, Senhor. Depois adorar, depois eu navegarei, depois vou me falar, depois eu sinto o seu vento soprar e a glória se manifestar e nós começamos a sentir esse poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos que o Senhor dos nossos medos, Ele nos salva e que nós não somos mais escravos do medo. E depois os jovens cantando que nós somos filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ai, que maravilha! Glória a Deus. Assentado como você está, mas por gentileza, abra sua Bíblia comigo, Salmo de número 151. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Pastor, você está lá na graça. Pastor, já acabou com a brincadeira, né? Não tem Salmo 151. Você que está procurando escola bíblica dominical, leitura, está lá em casa, ajuda, hein? Agora, sério mesmo, Salmo 119. Um culto de jovem, todos nós somos jovens que aqui estamos, sim ou não? Sim. Então, acho que esse texto se faz oportuno para essa oportunidade. Salmo 119, versículo 9. Assentado como você está, por gentileza, quem encontrou, diga amém. Amém. Podemos ver? Diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando o segundo a tua pode agora manter tua Bíblia aberta. Vamos refletir um pouco. Nós sabemos que Deus usou homens através do seu Espírito, inspirando-os para trazer mensagens através do que hoje nós temos como Bíblia, que significa coleção de livros. Aqui o salmista escrevendo, não só escrevendo, mas entenda como Deus perguntando, como Deus falando com você agora, como Deus te fazendo uma pergunta: como poderá o jovem manter puro o seu caminho? Como poderá um jovem, depende da tradução, vai dizer, como poderá o jovem manter pura a sua conduta? Ou como poderá manter santa a sua vida? Como poderá manter um jovem mediante o mundo que vivemos hoje? Na escola dominical estamos estudando sobre o espírito da Babilônia, a desconfiguração de todas as coisas, do caráter masculino
caráter feminino, do diabo com tantas ideologias atacando aos jovens, atacando as crianças. E eu te pergunto, e o Senhor também através da palavra: como poderá então o jovem manter puro o seu caminho mediante a tantas ideologias, diante a tantos filmes, a tantas músicas que vêm atacar o nosso caráter, atacar para tentar nos destruir, para tentar roubar a nossa identidade de filho de Deus? Diante disso eu te pergunto, mediante a palavra do Senhor, como podemos manter pura a nossa conduta, podemos manter uma vida de santidade, de santificação no tempo em que vivemos? O próprio salmista e o próprio Deus, junto com o salmista, vai responder: observando a tua palavra. Me chama a atenção, no verso 11 diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Só que tem uma tradução que eu gosto muito. Olha o que ela diz: no meu coração tenho entesourado a tua palavra, para não pecar contra ti. Essa é a tradução brasileira. E a nova tradução bíblica, Vida Pura, se eu não me engano, é a tradução, diz assim: ó, suas palavras estão sempre presentes em meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. Olha que lindo esse texto, o salmista dizendo: eu conservo as tuas palavras dentro de mim para não pecar contra ti. Como é que eu vou manter, o pastor, o presbítero, que questão, o meu caminho reto, puro diante ao Senhor? Deixando que a palavra permaneça em mim, deixando que a palavra habite em mim, que a palavra venha me transformar, como foi cantada, de dentro para fora. Glória a Deus. Assim eu vou ter uma vida pura, uma vida justa diante de Deus. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 3, nós vamos ver uma história muito conhecida, a queda do homem. Quando a mulher, através de dar ouvido à serpente, ela toma do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela come e dá ao seu marido. Eu não vou entrar em parte teológica do que seria o fruto, mas eu gosto muito de um pensamento rabínico que diz que quando a mulher toma do fruto, ela estava dizendo para Deus: Deus, eu não quero mais a tua palavra, eu quero saber de mim o que é bom e o que é mal. E quando ela dá ao homem, ela está dizendo a mesma coisa: marido, experimente a tua própria vontade, experimente conhecer você mesmo o que é bom e o que é mal. E todas as vezes que o homem não guarda, todas as vezes que o homem e a mulher rejeitam a palavra de Deus, o que acontece? Ele peca, ele cai. Qual foi o primeiro pecado? A desobediência de não comer, de não tocar naquilo que não era para o homem tocar, aquilo que não era para o homem pegar. Aqui em Gênesis capítulo 3 nós vemos o homem rejeitando a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, como diz Paulo em Romanos capítulo 12. Para que ele rejeita a vontade de Deus? Porque agora ele quer comer um fruto que lhe dá conhecimento. Em outras palavras, sabe o que o homem está dizendo para Deus? Eu não confio no que você disse que é bom, eu não confio no que você disse que é mal, eu quero saber o que é bom e eu quero saber o que é mal. Glória a Deus. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 4 se repetir com Caim e Abel a mesma coisa. Porque quando Caim oferece o seu sacrifício, é rejeitado primeiro e depois a sua oferta, nós vemos que o seu coração se ira e o Senhor diz para ele: olha, se você tivesse feito da maneira certa, eu não teria me agradado de ti. Então o Senhor provavelmente, a Bíblia não nos relata, mas Deus deve ter dito para Caim e para Abel como ele deveria fazer o sacrifício. Mas ele rejeitou a maneira de Deus e quis fazer da sua própria maneira, e assim rejeitou novamente a Deus e a sua palavra. Como nós vemos no Êxodo, o Senhor estabelecer agora a sua lei. O Senhor estabelece ali várias leis. Nós temos 10, os 10 mandamentos, mas na verdade são 613, e aquilo que foi traduzido para nós como 10 mandamentos, para os judeus é o decálogo, ou seja, as 10 palavras ditas no Monte Sinai pela boca do próprio Deus. Os 10 mandamentos que nós temos como 10 mandamentos, os judeus têm como o decálogo, ou seja, as 10 palavras ditas pela boca de Deus. Essas 10 palavras foi aquela que Deus falou no Monte Sinai e todo Israel ouviu. E toda vez que o homem não obedece um dos mandamentos, o homem está novamente fazendo o que Adão e Eva fez, dizendo: Deus,
eu não vou te adorar porque o Senhor não sabe o que é bom para mim, eu vou procurar os deuses que eu quero. Eu não vou respeitar meu pai, não vou honrar meu pai, porque eu quero descobrir o que é bom para mim. E todas as vezes que rejeitamos a palavra, pecamos e rejeitamos o Senhor e temos uma vida de impureza, uma vida de iniquidade, uma vida que não agrada ao Senhor. Daniel capítulo 1, no verso 8, vai dizer que Daniel, quando ele é levado cativo para a Babilônia, ali aquele homem lhe dá uma oportunidade dele ser um serviçal, virar um homem de grande posição no reino. Só que Daniel fala assim: se eu tenho que me contaminar, se eu tenho que me sujeitar àquilo que o meu Deus abomina, eu não quero. Eu decido, eu não vou me contaminar. Eu não quero a comida, eu não quero o vinho, eu não quero aquilo que faz parte do rei. Eu quero aquilo que vem de Deus. Eu prefiro verduras e legumes, mas eu não troco a presença de Deus. Eu prefiro a santidade. Eu prefiro ser um crente careca. Eu prefiro ser um jovem cheio do Espírito Santo que será salvo do que um jovem aplaudido pelo mundo. Glória a Deus. Daniel se decidiu. Sabe por que Daniel decidiu? Porque ele tinha a palavra de Deus em seu coração. Daniel conhecia a palavra e por isso ele decide não se contaminar com as iguarias, com aquilo que o rei lhe propunha. E eu te pergunto, o que o Satanás se te propõe que você tenha citado? Nós temos em Mateus capítulo 4, Lucas ali também, se não me falha a memória, no capítulo 4, quando Jesus ele vai para o deserto, guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que após 40 dias ele ter jejuado, ele está com fome e fraco no seu corpo, mas forte no Espírito. Vem o inimigo das nossas almas e ele começa a tentar. E a primeira coisa que o inimigo lhe tenta é na sua fraqueza física, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforme pedras em pão e coma. A proposta do diabo não é ruim, porque ele está com fome. A proposta do diabo para Jesus não é pecar, é simplesmente usar o poder de Deus e transformar pedra em pão. Mas o que o diabo estava fazendo era testando a identidade e o caráter de Jesus. Porque no verso anterior, se você ver quando Jesus é batizado por João Batista, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba, e uma voz do céu é dita: tu és o meu filho amado, em quem me agrado. Após o Pai acabar de confirmar, não só para ele, mas para todos que estavam ali no Jordão, que Jesus era um filho amado, em quem o próprio Pai se agradava, após 40 dias dessa confirmação daquilo que Deus falou, veio o diabo perguntando: se tu és o Filho de Deus? Olha a pergunta: se tu és o Filho de Deus? Cuidado, porque o diabo ele usa a palavra para nos enganar. Cuidado. Se não tivermos essa palavra guardada, alicerçada, enraizada no nosso coração, pecaremos contra o Senhor. Em João capítulo 15, eu vou pular alguns textos aqui, porque o tempo não vai dar. João capítulo 15, no verso 3, olha o que vai dizer: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Aleluia, é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos purifica. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Aleluia. Você quer ser livre, você quer ser liberto, conheça a palavra, seja apaixonado pela palavra, guarde a palavra para não pecar contra o Senhor. Glória a Deus. Como poderá um jovem manter a sua conduta? Conduta é a sua vida, é o seu dia a dia na escola, no trabalho, na faculdade. Como poderá um jovem ser um exemplo de santidade? Como será um jovem um representante da luz, do sal verdadeiro que é Jesus? Como poderá um jovem ser como Cristo? Guardando a palavra no seu coração, observando a palavra diariamente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Josué capítulo 1, no verso 6, a partir do verso 5 vai dizer: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Opa, glória a Deus, o Senhor estará comigo, o Senhor não vai me abandonar. Epa, o texto não acaba aqui,
e vamos continuar. O verso 6. Seja forte e corajoso, porque você fará com que o povo herde a terra que sobre juramento prometia aos pais deles. Então somente seja muito forte, muito corajoso, para que tenham cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés me ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido. Aleluia. Por onde quer que andares, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Glória a Deus. Não pegue a palavra pela metade. Ei, o Senhor estará com você, estará. Mas seja forte e corajoso para obedecer tudo que o Senhor tem nos ordenado, tudo que o Senhor tem nos falado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todos nós queremos pegar a promessa e dizer, Senhor, seja comigo, mas ninguém quer guardar, ninguém quer obedecer. Ninguém quer falar dessa lei, porque hoje falar de Bíblia é careta. Vocês vão me desculpar, quem tem Bíblia no celular, perdoe, mas eu vou falar. Ninguém mais quer carregar a Bíblia de papel, porque parece que é vergonhoso. Antigamente as Bíblias pareciam um livro, pesava quase 10 quilos. Hoje em dia a gente, quanto mais fino, mais pequeno, melhor. Será que é para esconder que somos crentes? Eu tenho orgulho de ter uma Bíblia grande. Glória a Deus. Sabe o que eu gosto de carregar e gosto de mostrar? Eu tenho uma mochilinha, irmãos, igual aquelas de pastor, velho mesmo. Aí sabe o que a minha mãe falou? Você não vai levar essa pastinha. Por que, mãe? Você vai ficar parecendo velho, filho. Eu não te jogo. Você já ficou velho, passou a vida inteira. Não, mano, o que tem? É assim que eu gosto. Sabe, eu gosto. Eu comecei a fazer um trabalho em uma empresa e um rapaz chegou em mim. Eu nem tinha aberto a boca ainda. Ele falou assim: você é crente? Eu falei: sou. Eu falei: você me conhece? Ele: não. Eu falei: você está sem nada? Eu sou da cidade lá do Pará. Eu falei: como é que você sabe que eu sou crente? Ele falou assim: não sei, dá para perceber a diferença. Ele fumando, e eu com a roupa de serviço, sem nenhuma característica de crente, irmão. E eu falei para ele assim: obrigado por falar isso, porque a minha oração diária é: Senhor, que eu não precise falar, que eu não precise de terno e gravata, nem com Bíblia na mão, para que as pessoas vejam o teu brilho em mim. Sabe por quê? Sabe para que serve o sal? O sal serve para dar gosto, o sal serve para conservar. Mas, irmão, bota um pouquinho de sal na boca sem nada. O que vai acontecer? Você vai ter? Você vai ter? Sede. Irmão, seja sal, dê sede no mundo, faça que as pessoas, quando te verem, elas tenham sede por Deus. Mas sabe como é que elas vão fazer isso? Quando você guardar a palavra, quando você, como diz um ditado do mundo, quando você for a Bíblia que o mundo lê. E como você será essa Bíblia? Guardando essa palavra e vivendo ela. Romanos capítulo 10, verso 17 vai dizer que a nossa fé, ela vem por ouvir a palavra de Cristo. Sabe por que nós não temos fé? Porque nós não queremos a palavra, irmãos. A gente quer imitar a Deus num culto de 2 horas, 2 vezes, 3 vezes por semana. Mas o culto, Paulo diz que a nossa vida, que nós devemos oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo e agradável a Deus. É o nosso corpo 24 horas. Eu dormir, eu tenho que estar cultuando. Quando eu acordar, eu tenho que cultuar. Quando eu vou para a escola, eu tenho que cultuar. Quando eu vou para o trabalho, eu tenho que cultuar. A minha vida tem que ser um culto. Glória a Deus. Um culto de adoração. Aí você pega o Velho Testamento, sabe como é que se adorava? Pegava-se um novilho, levava ao altar e matava ele, sacrificava ele. Ei, mata a sua carne para adorar a Deus. Ei, Gênesis capítulo 22. Você quer saber o que é adoração? Gênesis 22. Para Abraão, seu filho, seus servos e a jumenta. Aí chega no pé do monte que o Senhor disse que mostraria para ele. Ele falou assim: ó, servos, vocês ficam aqui agora. O jumento vai ficar com vocês. Pega a lenha, põe no ombro do menino. E ele fala assim: olha, eu e o rapaz subiremos ao monte e adoraremos ao Senhor. Só que o que Abraão estava indo fazer em Gênesis capítulo 22? Ele estava indo sacrificar o filho da promessa. Ei, o Senhor quer que você entregue todo o seu corpo como um sacrifício vivo. Ele quer que você mate os desejos da tua carne, mas use as suas mãos para aplaudir. Use seus pés
que a palavra não é mais a importância da igreja, principalmente dos jovens. Todos querem cantar, porque cantar é muito fácil. Cantar é só você pegar um CD, escutar a música e lá e repetir aquilo que está sendo falado. Mas pregar você tem que se alimentar, você tem que buscar, você tem que chorar, tem que entender, você tem que vir, me explica isso aqui. Aleluia! Irmão, chore por essa palavra. Aleluia! Eu não sei se você teve o prazer de estudar o que foi a Inquisição, o que foi as cruzadas, mas as cruzadas mataram em nome de Deus para que as pessoas não tivessem a Bíblia. Aleluia! Glória a Deus. Jesus é o nosso cordeiro, e em Êxodo, lá no momento ali da última praga, sabe o que Deus tinha falado para o povo? Vocês vão pegar o sangue e passar nos umbrais da porta, vão pegar o cordeiro e vão comer. Sabe o que isso estava simbolizando? Isso é um simbolismo que temos que comer a palavra, temos que deixar Cristo habitar em nós, porque Cristo é quem reina, para que possamos lembrar o que Paulo disse: não vive mais eu, mas Cristo que vive em mim. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia não está falando de um órgão que contém o sangue, irmão. Quando nós temos que ter a palavra no coração, nós dizendo assim: coração significa vontade, desejo, emoção. Se nós tivermos a palavra de Deus no nosso coração, que é as nossas emoções, nos nossos desejos, nós desejaremos ainda mais a palavra. É isso que ele está dizendo. Não está dizendo que você pode colocar no coração de carne que está comendo sangue, isso é morto. Mas o coração fala de vontade, de desejo. Quando você guardar a palavra na sua vontade, quando você guardar a palavra de Deus no seu desejo, você não vai aceitar que esse cara te toque antes da hora. Você que é jovem, homem, você também não vai querer tocar a mulher antes da hora. Sabe por quê? Porque a sua preocupação vai ser a santidade. Sabendo que o teu amor Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! A sua preocupação vai ser essa. O meu noivo está vindo. Aleluia! Ele disse que no final dos tempos aquele que é limpo tem que se limpar mais. E aquele que é sujo vai se sujar mais. Aí eu te pergunto: você tem que se sujar ou tem que se limpar? Porque a sujeira só revela quem você é. Aquele que está se sujando só está mostrando aquilo que a palavra disse, que no final dos tempos o sujo se sujaria mais. E a sujeira chegaria no tempo que seria notória, aonde o limpo se limparia mais, e a sua limpeza também seria notada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu tinha preparado muito mais coisas, mas o tempo não nos espera. Hebreus capítulo 2, esse eu quero ler. Aleluia. Maravilha, Jesus. Hebreus capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: por essa razão importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, aqui está falando de Sodoma e Gomorra, quando os anjos falaram e fogo do céu desceu. E toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, fogo do céu desceu lá em Sodoma e Gomorra. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação, esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois foi confirmada pelos que a ouviam. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Como escaparemos se negligenciarmos a palavra? Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, ele voltará para buscar uma noiva lavada e remida pelo seu sangue. Mas nós lemos em João capítulo 15, no verso 3, que nós somos limpos pela palavra. A palavra que nos limpa, a palavra que nos lava, a palavra que nos cura, a palavra que nos liberta. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 10 e 11. Mas primeiro 11. Venho sem demora, guarda o que tem para que não perca a sua coroa. Eita, isso aí vocês conhecem. Glória a Deus. As promessas de Deus. O que é a coroa? A vida eterna. E o que é a igreja de Filadélfia? Tinha. Filadélfia ou Laodiceia?
deu bom. Deixa eu Aleluia. Laodiceia. O que a igreja de Laodiceia tinha? É Laodiceia. Laodiceia não, perdão. É Filadélfia mesmo. Aqui eu peguei o outro lado aqui só. O que a igreja de Filadélfia tinha? O Senhor está dizendo, guarda o que tens. Vamos ler comigo? Verso de número 1. Verso 10 diz: você guardou a palavra da minha perseverança. Aí, no final do versículo vai dizer agora, do 11, conserve o que você tem. Eles não tinham força porque estavam fracos, estavam com pouco, mas eles tinham guardado a palavra de perseverança. E quando guardamos e quando temos a palavra de perseverança, há uma promessa sobre a nossa vida. Sabe qual que é a promessa? Aquele que guarda a minha palavra, eu guardarei. Aleluia! Você quer ser guardado? Então você tem palavra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Quase caminhando para encerrar. Glória a Deus. E aí eu quero quase finalizar e entrar naquilo que o irmão falou agora através do Espírito Santo. E vou encerrar. Glória a Deus. Evangelho de João, mas eu quero que, se você puder, por favor, abra comigo. Evangelho de João, capítulo 1. Aleluia, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Aleluia. Nós queremos receber o teu Espírito. João capítulo 1. Aleluia. A partir do verso 10. A palavra estava no mundo. O mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Veio para o que era seu e os seus não a receberam. Mas a todos quanto a receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo, ou a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, que vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Olha o que esse texto está nos dizendo, que a palavra que é Cristo, ela já estava no mundo, mas o mundo não a conheceu. Por quê? Porque o mundo não a guardou, porque o mundo não a buscou. E essa palavra, ela veio a se habitar, ela veio a se tornar Jesus, e ela veio para os seus, mas os seus não a receberam. Mas a todos quanto receberam a palavra e Jesus, esses se tornaram filhos de Deus. Glória a Deus. As pessoas querem dizer, todos são filhos. Mentira, filhos de Deus são aqueles que recebem a palavra e recebem Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Romanos capítulo 8, não precisa de abrir. O tempo já foi. Verso de número 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio do qual clamam Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha o que Paulo está dizendo, que os filhos de Deus são aqueles que, João diz que os filhos de Deus são os que recebem a palavra e recebem o Filho. Agora vem Paulo dizendo que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Só que talvez fique um pouco confuso aqui. E aí você vai em Gálatas, só para me finalizar. Gálatas capítulo 5. Verso de número 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Aí você, o verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aleluia! 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 Paulo vai dizer que os filhos de Deus são aqueles que são guiados. E aqui ele está explicando o que é ser guiado. Ser guiado não é viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quem vive segundo o Espírito dá os frutos do Espírito.
Atos capítulo 1, verso 8, lembrando aquilo que eu disse que o irmão falou. Jovens, quem que não é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Aleluia. Tem uma galera aí. Aleluia. Você crê que você pode ser batizado essa noite? Amém. Mas eu só quero te fazer uma pergunta. Para que você quer ser batizado com o Espírito Santo? Você quer ser batizado só para falar em línguas? Para quê? Para quê? Sabe por que nós não recebemos o Espírito Santo? Se eu estiver errado, pastores, podem me corrigir. Porque nós não sabemos para que queremos o Espírito Santo. Tem muitos que querem o Espírito Santo simplesmente para ficar falando em línguas, para aparecer, para dizer que foi batizado. Mas Atos capítulo 1, verso 8, há outros textos, mas o tempo não espera. Atos capítulo 1, verso 8 vai definir para que é o revestimento, para que é o batismo do Espírito Santo. E recebereis o poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Sabe o que é a testemunha em grego? Que o Novo Testamento, uma boa parte foi escrito em grego. Testemunha é martírio, que significa aquele que morre por testemunho. Aí eu te pergunto, como morreram os apóstolos de Jesus, exceto João? Todos morreram com a morte truculenta, uns crucificados de cabeça para baixo, outros decapitados, um deles foi arrastado pelas ruas, por cavalos até morrerem. Todos morreram com alegria mesmo em morte difícil. Por quê? Porque eles estavam revestidos do Espírito Santo e testemunhavam com poder, com ousadia, com Deus da palavra. Você quer receber o Espírito Santo? Aleluia! Você lembra de Maria quando o anjo anuncia, olha, o Espírito descerá sobre você. E quando o Espírito descer sobre você, ele vai gerar algo de Deus em você, que era Jesus. Só que você lembra que Maria, ela não era casada, e você sabe como era tratada uma mulher que era achada em adultério em Israel? Morta a pedrada. Se José visse aquela barriga crescer e falasse assim, eu não me deitei com ela ainda, aquela menina seria apedrejada. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Está disposto a arriscar, a pagar o preço para ser cheio? Nós sabemos que depois o anjo aparece a José, mas e o risco que ela correu até o anjo falar a José? Para ser cheio do Espírito Santo, você vai ter que abrir mão do mundo, abrir mão da sua vida. Se coloque de pé, por favor. Não posso orar? Não posso orar? Glória a Deus, aleluia. Você quer o batismo do Espírito Santo? Não pode parar aí. Você vem aqui na frente, por favor.